noite a todos, bem-vindos, né? Um momento importante de reflexão sobre a educação dos nossos filhos. Vamos iniciar com uma oração e eu convido a professora Gisele, orientadora educacional dos anos iniciais do ensino fundamental, para rezarmos iniciando a nossa noite. Boa noite. Nós estamos num mês bem oportuno para pensarmos em oração, mas sobretudo numa oração neste encontro. Setembro, mês da Bíblia. É claro que nós não vamos pensar em Bíblia e refletir sobre a Bíblia somente no mês de setembro, mas é o mês de setembro que vai nos convidar a um aprofundamento dessa palavra. No entanto, nós tivemos anteriormente o mês de agosto, mês de Dom Bosco. Dentre tantas coisas que Dom Bosco prezava, ele prezava esse encontro, essa parceria. Mas Gisele, Dom Bosco começou trabalhando com os meninos carentes, que se encontravam em vulnerabilidade social. É verdade. Mas não nos esqueçamos que Dom Bosco foi para aqueles meninos pai. E quando levou a sua mãe, levou para que eles tivessem a figura materna. Por isso o encontro de hoje, no qual nós temos famílias e educadores, nos é de extrema importância. Quando Dom Bosco começou a obra salesiana, ele trouxe vários referenciais. E ele olhava para a pessoa de Jesus Cristo e enxergava na pessoa de Jesus Cristo aquela imagem que ele queria seguir. O Cristo bom pastor. Que nessa nossa oração, ao fazermos a oração do Pai Nosso, nós não nos esqueçamos dessa convicção. Estamos hoje porque acreditamos na educação. Estamos hoje porque somos família e família salesiana. E teremos um compromisso, porque sabemos que todos somos aqui capazes multiplicar o que aqui hoje nós vamos escutar, compartilhar as ideias que hoje nós vamos trocar. Então, nessa oração do Pai Nosso, convictos nessa educação, convictos que também nós damos continuidade à figura desse Cristo bom pastor, digamos juntos e confiantes: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Peçamos também a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Mãe Maria, para que nos acompanhe não só nesta noite, mas em todos os dias, tardes e noites da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, gente. Boa noite. É assim que iniciamos sempre os nossos dias, com os nossos meninos e meninas no período da manhã e período da tarde, e à noite com a comunidade aqui presente, pais e educadores. Para iniciarmos a nossa reflexão, eu trago um trecho do professor Yves de Lattaille. Ele é pesquisador na área da psicologia moral. E ele diz assim: o respeito é o valor moral básico. O outro tem uma dignidade que eu devo respeitar. Se o outro não é visto como uma pessoa digna de respeito na sua individualidade, as relações ficam prejudicadas. E ele ainda diz:
A dimensão moral precisa ser trabalhada desde a infância. Ética se aprende, não é uma coisa espontânea. É preciso lembrar que criar cidadãos éticos é uma responsabilidade de toda a sociedade e suas instituições. A família, por exemplo, desempenha uma função muito importante até o final da adolescência. A escola também, na medida em que apresenta experiências de convívio diferentes das que existem no ambiente familiar. Então, o que compete à família na educação moral e ética? O que compete à escola? Como podemos trabalhar juntos? Que tipos de famílias nós temos e quais as consequências na educação? E para essa reflexão, eu convido já a nossa querida Flávia Vivaldi, que está conosco já há algum tempo, já conversou com os nossos alunos, com as famílias, com os nossos educadores e hoje volta para conversarmos sobre esse tema, desenvolvimento moral. O que compete à escola, o que compete à família. A Flávia, ela é doutora em educação e mestre em psicologia educacional pela Unicamp. Ela é especialista em relações interpessoais e desenvolvimento da autonomia moral na escola, pela Unifran. Ela é pesquisadora integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp e Unesp. Pesquisadora integrante do GT Moralidade da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Então, ela traz uma reflexão com muita propriedade, com muito talento. Então, com respeito, Flávia, te recebo e gostaria de recebê-la com uma salva de palmas. Acho que eu nem preciso disso aqui, porque eu falo tão alto, gente. A mineira aqui nasceu embaixo da cachoeira, sabe? Então, vocês vão ver que daqui a pouco o microfone vai estar aqui e vocês vão estar me ouvindo, tá? Olha, um prazer, assim, enorme estar voltando na escola, revendo muitas carinhas já conhecidas, conhecendo outras, conhecendo outras. E é sempre uma maravilha esse tipo de ação, né? Ação em que congrega duas instâncias que são fundamentais mesmo para a educação das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, que é a instância família e escola. Não tem jeito da gente achar que uma sozinha vai dar conta, a outra vai dar conta, não vai. Precisamos, sempre que possível, fortalecer essa parceria. Precisamos, sempre que possível, compartilhar nossos saberes, né? E é um pouquinho disso que a gente vai fazer hoje. Quando a Gislene me convidou para esse retorno e falou sobre o tema, eu falei, ai, que delícia, amo de paixão. Eu venho da psicologia moral, né? O nosso grupo de pesquisa trabalha com essa dimensão que é tão pouco conhecida e tão necessária da gente conhecer, principalmente nesse momento histórico em que as violências, de forma geral, estão absolutamente normalizadas na sociedade. Vocês sentem isso, gente? Sentem que as pessoas já não conseguem mais se condoer com a dor do outro? A não ser que seja uma pessoa muito próxima, a gente, que pena. Se não, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para pensar nisso. A minha vida me engole de tal forma que as coisas que, de fato, organizam a nossa existência, para dizer que a nossa existência é humana, elas ficam fragilizadas. E a dimensão moral é isso. A dimensão moral é aquela que traz a humanidade para a espécie sapiens. Senão nós seríamos um mamífero como outro qualquer. Imagina, Flávia, a inteligência do homem é muito diferente da dos outros animais. Sim, mas os outros animais também têm inteligência. Mas os outros animais não têm a dimensão moral. Não têm essa dimensão que nos permite fazer escolhas. Mas não escolhas quaisquer. Escolhas que sejam boas para mim
e para o coletivo, que é tudo que os nossos filhos, que a gente deseja que os nossos filhos e filhas construam. Esse olhar que tenha o compromisso com a coletividade e consigo mesmo, não é isso? Tudo que a gente quer é isso. Que os nossos filhos e filhas saibam fazer escolhas que sejam boas na vida deles. Mas boas no sentido não é só de futuro promissor, né, um futuro que traga questões materiais muito consolidadas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas escolhas que protegem, aquelas escolhas que acolhem, que respeitam, que trazem a justiça, que trazem um olhar solidário. Ou seja, escolhas humanizadas. E aí a gente está falando da dimensão moral, né? Então é um pouco disso tudo que a gente vai falar sobre, sem eu estragar tudo, mas hoje, né? Eu gosto sempre de começar uma conversa na escola, olhando para o que a escola traz como compromisso. E o Colégio Salesiano Santa Terezinha, vocês, melhor do que eu, sabem qual é a proposta, qual é a missão da escola, mas como a gente vai falar na dimensão moral, eu revisitei quais são os valores que essa escola traz na sua bandeira. Claro que não são só esses, mas esses foram eleitos pela comunidade salesiana como sendo valores que orientam as ações da instituição. E aí a gente tem acolhida. Significa que não importa quem seja, mas merece ser acolhido. Por quê? Porque é um ser humano. Então, essa é uma escola que entende que o acolhimento e a acolhida não é algo que aconteça só quando a gente escolhe a quem oferecer. Né? A acolhida é uma disposição ética, portanto, está dentro do escopo de expectativas e de missão mesmo dessa escola, está como um dos valores. E aí vem mais. Aí vem competência de uma forma geral, né? Comprometimento, espírito de família. Espírito de família no sentido de que eu vou tratar a todos e todas como se fossem meus chegados próximos, né, com os quais eu já tenho um compromisso de respeito antecipado. E eu preciso olhar o outro como sendo também dessa família. Essa família existencial, não é essa família de sangue, mas essa família de direito, essa família de justiça, essa família de respeito, essa família de dignidade. Né? E aí a gente tem a ética como sendo algo necessário de ser aprendido. Adorei você ter começado com o Yves. O Yves é um dos nossos mentores. O Yves é uma das nossas grandes referências, né? Porque é um pesquisador de renome nacional e internacional, e o nosso grupo de pesquisa sempre bebeu nessa fonte. Né? E ele traz isso com muita propriedade. Não adianta a gente achar que as posturas morais e as nossas escolhas éticas já vêm prontas desde o nascimento. Isso é um equívoco científico, inclusive. Né? Então, a ética está como um dos nossos valores, solidariedade e trabalho em rede. Então, revisitando esses valores, eu começo a refletir com vocês como é que se dá esse processo de construção dos nossos valores que precisa dessa dimensão pouco conhecida, que é a dimensão moral. Então, eu começo fazendo uma provocação. Imagine que vocês estão às vésperas do aniversário do filho ou da filha de vocês. Alguém que está aí batendo na porta e que, ao longo do ano, ferveu na cabeça de vocês, querendo um objeto qualquer, seja brinquedo, seja um livro, seja um computador, mas algo que vocês já se comprometeram já há algum tempo, que no aniversário essa criança ou esse adolescente ganharia esse presente. Acontece que está chegando esse dia e esse objeto está esgotado, não existe mais. Vocês já procuraram em todas as lojas, vocês já visitaram os sites e vocês não estão encontrando. Até que de repente vocês acabam sabendo por alguém que existe uma pessoa que tem esses objetos, mas tem esses objetos sem nota fiscal. Sem nota fiscal porque foram objetos conseguidos de alguma forma que talvez não seja aquela forma mais, né, do ponto de vista ético, mais adequada. E aí, vocês têm que fazer uma escolha. O que vocês escolheriam? Comprar esse objeto
sem que o filho ou a filha soubesse a fonte, soubesse desses bastidores, e aí vocês estariam cumprindo o compromisso e a promessa que vocês fizeram para o filho ou para a filha, ou não comprar e explicar o motivo pelo qual vocês não estão comprando. E aí, claro que pode haver assim a diferença de repente essa criança ser muito pequena e talvez nem consiga entender direito a justificativa. Enfim, cada um está pensando no seu ou na sua filha. Pode ser desde uma criança muito pequenininha até um adolescente, né? Então pensem na perspectiva de vocês e compartilhem comigo. O que vocês fariam? Comprariam esse objeto, sim ou não? Coragem. Não. Por que não? Cadê o outro microfone para a gente poder compartilhar? Depois eu explico por que eu estou perguntando por quê, tá bom? Por que você não compraria? Boa noite. Não compraria porque eu acho que não é ético. Uhum. Não é? E você explicaria isso para o seu filho? São os valores que eu ensino para o meu filho, né? Sim, sim. Tá. E você explicaria o motivo para ele? Sim. Independente da idade? Independente da idade. Perfeito. Alguém faria diferente? Estou entendendo que todo mundo está concordando com ele. Não compraria, é isso? Mas imagine que quando vocês não comprassem e ao explicar para o filho, independente da idade, dissesse assim para vocês: mas quem que ia saber, pai? Todo mundo compra. Todo mundo a todo momento adquire músicas, filmes, sinal de internet e mais milhares de coisas de formas muito, né, assim, fragilizadas do ponto de vista ético. Eu sabe por que você não quer me dar, pai? Porque de verdade verdadeira, desde o começo você não queria me dar. Porque você promete as coisas, pai, e não cumpre. Estou fazendo um teatro, claro, né? Mas assim, quem tem filho mais velho sabe que o filho, às vezes, enfrenta a gente e traz algumas situações assim, de colocar a gente na parede, certo? Ainda assim, a gente manteria essa resposta? Alguém faria diferente? Vou mudar um pouquinho, hein, o ingrediente. Ao invés de ser um objeto de aniversário, que é o objeto de desejo do meu filho e da minha filha, é um remédio. É um remédio extremamente importante para a saúde. Vamos supor que o nosso filho ou nossa filha, longe disso, mas tenha um quadro que necessita desse remédio. E nesse momento, eu não estou encontrando meios constituídos para adquirir esse remédio. Eu compraria de forma a não ter nenhuma garantia, né, de que foram feitos os trâmites legais, sim ou não? Compraria? Compraria, pai? Compraria. E por quê? Salvar a vida do meu filho. Agora eu vou incrementar um pouquinho mais. E se esse remédio não fosse para o meu filho? Se fosse para uma outra pessoa, eu tenho dinheiro para comprar. Adorei essa resposta, gente. Adorei. Ela nem pensou. Ela nem pensou, né? Ela falou: aí depende da pessoa. Se for uma pessoa que eu, né, tenho... Claro, se for aquela pessoa que eu estou querendo mais é ver pelas costas, não vou fazer nada para ajudar, né? Mas alguém teria uma outra resposta? Se fosse uma outra pessoa. Quando eu falei que era o filho, todo mundo falou: não, compraria, né? Não importa que não tenha por meios legais. Mesmo que fosse outra pessoa, mesmo correndo o risco de ser... E por quê? Ajudar na questão da saúde. Ok. Por que eu estou perguntando sempre o porquê, gente? Já vou até antecipar uma conversa nossa. A moral, ela não está na resposta do eu compraria ou não compraria. A moral a gente entende justamente na justificativa que eu dou para a resposta.
né? Então, assim, ouvindo a justificativa de vocês, se eu fosse organizar aqui uma fala para localizar os estágios de Kohlberg, que é uma das referências na psicologia moral, seria bem interessante, mas não é disso que a gente vai falar. O que a gente vai falar, de fato, é que, vamos pensar, o que leva a gente a agir de forma moral a ponto de correr o risco de ser descoberto, né, de estar comprando algo que não tem a licitude que, em geral, tem as mercadorias que a gente compra na vida, né? O que leva uma pessoa a agir dessa forma? E aí vocês deram as justificativas. O valor da vida está mais elevado na perspectiva de algumas pessoas a ponto de correr risco. Tá certo? Ou seja, o valor da vida, independente de quem seja essa pessoa, para algumas pessoas é o valor que vai estruturar a minha resposta, a minha ação, né? Outras pessoas poderiam falar assim, não, meu filho sim, outra pessoa não. Por quê? Porque eu corro o risco de ser presa, porque eu corro o risco de repente, dar um exemplo negativo para o meu filho, enfim, existem inúmeras possibilidades de respostas. E essas respostas vão traduzindo essa dimensão tão pouco conhecida que é a nossa dimensão moral. Então, vamos entender o que é necessário para que a nossa moralidade seja construída de forma saudável. Quais são os processos que acontecem nessa dimensão mental de todos nós aqui, de todo ser humano, e que a gente não conhece? Então, a primeira dimensão que está intimamente ligada com a moralidade é a cognição, ou seja, a inteligência. Eu preciso da inteligência para saber o que é certo e o que é errado, para poder coordenar perspectivas diferentes, olha, coordenar o desejo do meu filho com a licitude do ato, com a questão da saúde. São vários fatos que precisam de coordenação, isso é da inteligência. Né? Eu preciso fazer operações mentais, eu preciso de ferramentas mentais, né, para antecipar, para poder comparar. Tudo isso é da cognição. Será que a criança de 2, 3 anos, ela tem essas ferramentas cognitivas como nós já temos? Ainda não, porque isso se dá num processo contínuo de construção. O desenvolvimento é assim. A gente não nasce pronto e vai construindo ao longo da vida, das diferentes etapas da vida, cada vez mais sofisticação em termos de raciocínio, em termos de cognição. Bom, então quer dizer que a pessoa tendo esses instrumentos cognitivos, sabendo pensar por hipótese, é garantido que ela vá agir de forma moral? Sim ou não? Se a gente olhar para o nosso cenário, né, se a gente olhasse para o cenário político do mundo, vou falar só de Brasil, do mundo, o cenário político é sempre um cenário muito bom da gente olhar as posturas morais, né? Não falta inteligência nas pessoas que optam, né, pela vida política e que inúmeras vezes escolhem agir contra a moral. Certo ou não? Então, com esse pouco de conversa, a gente chega à conclusão que o desenvolvimento da inteligência, ou seja, o desenvolvimento lógico, é uma condição, sim, necessária para a moralidade. Sem eu saber o que é certo e o que é errado, não tem condições de eu fazer uma boa escolha. Por isso que a criança, antes dos 2 anos de idade, ela ainda não entrou no mundo da moral. Nós, adultos, é que conduzimos as nossas crianças a entrar no mundo da moral, à medida que a gente vai mostrando. Não, isso não pode. Isso é feio. Não se faz isso com ninguém. À medida que a gente vai fazendo isso com os pititinhos, eles não estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Mas eu sou autoridade na vida deles e eles vão obedecer. Mesmo que eles não entendam. Então, por isso é que eles, às vezes, obedecem na hora, depois eles tentam fazer de novo, e a gente fala não de novo, aí eles recuam, porque eles não entendem o princípio. Eles obedecem à autoridade nesse momento. Então, a gente fala que a criança, ela entra no mundo da moral pelas mãos do adulto. Antes disso, ela não sabe ainda o que é certo e o que é errado. Essa dimensão cognitiva ainda não está preparada para essas escolhas, tá certo?
Mas se essa é uma dimensão necessária, ela não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso entender que existem quereres diferentes. Eu preciso querer agir de forma moral. A minha escolha consciente significa eu saber o que é certo, mas eu tenho que querer fazer o que é certo. Porque se eu não quiser fazer o que é certo, eu faço exatamente o contrário. Ou será que as pessoas que cometem grandes erros éticos na vida não sabiam que era errado? Claro que sabiam, né? Então, quando a gente fala que é preciso esse conhecimento, né, esse querer o que é certo, se tornar um valor, significa que eu preciso ter investimento afetivo. Valor, gente, o significado dessa palavrinha, valor, é isso. É o quanto eu invisto afetivamente na situação. Então, o valor é como se fosse uma energia que nos move. Aquilo que é importante na minha vida me faz, me mobiliza. E aquilo que é importante na minha vida são os meus valores. Só que nós não temos valores só morais. Tem coisas que são importantes na nossa vida, que são valores da nossa família e que dizem respeito a outras esferas. Por exemplo, da organização. Olha, a Gislene deu um exemplo. Uma coisa é eu deixar o meu quarto bagunçado, e isso aí, a única pessoa que vai responder por isso sou eu, dentro da minha casa. Outra coisa é eu fazer a mesma bagunça na escola. E aí nós estamos falando organização como valor. Que não é de natureza moral, mas vocês concordam comigo que é necessário? Eu não posso transferir, por exemplo, para a escola a postura que eu tenho no âmbito privado, que é de casa, entendendo que na escola o que nós temos é a divisão de um espaço coletivo, que é um espaço compartilhado, né? Então, essa energia, ela traz para a gente muitas confusões. Porque a gente tem, ao longo da nossa vida, momentos em que os nossos quereres entram em conflito. Igual vocês entraram em conflito quando eu falei do remédio. No brinquedo, ninguém teve, ou no objeto, ninguém teve muita dúvida. Mas a hora que a gente coloca alguma coisa que tem a ver com a saúde, com a vida, né, aí isso mexe um pouco com a gente. Sobretudo quando são pessoas muito próximas, né? Então, o que é valor para a pessoa varia de natureza. Então, tem pessoas, por exemplo, que se sentem extremamente bem porque conseguem anualmente trocar de carro e manter um status bastante elevado do ponto de vista material. Tem pessoas que se sentem bem, seguras, confiantes, quando o seu status material está ok. Tem outras pessoas que se sentem culpadas, por exemplo, de não conseguir ter o tempo necessário com os próprios filhos. E tem outras que falam, não, mas eu trabalho para poder oferecer tudo para o meu filho. Ah lá, eu fico longe, mas tudo que ele quer na vida eu procuro dar. Não é assim? Vejam que essas atitudes variam de indivíduo para indivíduo, mas elas têm a ver com o que é valor para esse sujeito. Com o que é, de fato, mobilizador na sua conduta. E aí, gente, o que eu preciso falar para vocês? Tudo aquilo que a gente admira na vida, incluindo pessoas que a gente admira, tudo aquilo que traz para a gente aquele sentimento de vergonha, ou que nos faz culpados, ou que nos traz satisfação, são respostas que acabam construindo a imagem que a gente tem da gente mesmo. Então, mentalmente, vocês façam esse exercício. O que eu admiro na vida? Do que eu me envergonho? Do que eu sinto culpa? O que me satisfaz? Essas são perguntinhas maravilhosas para a gente fazer em família. Sobretudo quando a família não conhece nada de moral, e aí vocês vão saber, né? Porque se as respostas forem assim, eu admiro aquela família que consegue, olha, viajar para o exterior todos os anos. Eu admiro quem consegue isso, porque a gente, olha, trabalha e não consegue. Eu me satisfaço quando eu consigo cumprir com todos os meus compromissos, né, que estavam na minha agenda. Eu tenho vergonha quando eu, sei lá, não consigo pagar as minhas prestações, coisas desse tipo, né? Ou eu sinto culpa quando eu esqueço
algum compromisso? Vejam que as respostas que eu dei, elas não estão atreladas a nenhum conteúdo moral. Estão atreladas à responsabilidade. Responsabilidade não é moral, Flávia? Pode não ser, né? Uma pessoa para assaltar o banco tem que ter responsabilidade de chegar na hora certa, né? De chegar vocês concordam comigo que tem alguns valores que a gente crava e fala é moral? Eu falo, calma lá. Se você atrelar a esse valor uma atitude que não é moral, ele passa a ter, né, são as virtudes que não são totalmente morais, mas que precisam de conteúdos morais para se fortalecerem como valor moral, tá? Então, assim, as respostas que eu dei aqui, né, de brincadeira, elas não trazem, na sua maioria, a natureza moral, mas elas revelam a pessoa que eu sou. Tudo aquilo que a gente responde em relação a essas questões, a admiração, a vergonha, a culpa e a satisfação, elas são traduções de quem nós somos, de como nós nos vemos e de como nós queremos ser vistos. Isso é muito importante. Ou seja, a nossa personalidade, assim como a personalidade dos nossos filhos e filhas, vai ser um conjunto dessas representações que a gente vai fazendo ao longo da vida. Essas representações, que o Yves Delataille chama de representações de si, elas compõem a nossa personalidade. E essas representações, elas são sempre revestidas de valor, sempre, mas nem sempre de valor moral. E aí, por exemplo, eu posso ter, nesse sistema de valores, eu posso ter famílias cujo sistema de valor traz sempre, por exemplo, a honestidade em choque com a sofisticação. E aí, naquele caso que eu coloquei para vocês no comecinho, são famílias que provavelmente não teriam problema nenhum de comprar o objeto de desejo sem a nota fiscal. Porque a sofisticação, a satisfação do desejo do filho vai falar mais alto, vai ser mais valor para regular a atitude da família do que a honestidade, né? Ou, então, famílias que, por exemplo, justificam as suas ausências, né, em relação aos filhos e filhas, porque trabalham. Porque têm o compromisso de garantir que não falte nada do ponto de vista material para as crianças, adolescentes e mesmo para a esposa. E aí, por trás dessa justificativa, a ausência é constante. Quer dizer, esse conflito de valores, ele nos acompanha a vida toda. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente ajude os nossos filhos, e daqui a pouco eu vou dizer como, né, a construírem valores morais cada vez mais integrados uns aos outros. Porque, olha, se eu tenho a responsabilidade integrada à justiça e ao respeito, jamais eu vou comprar alguma coisa sem a nota fiscal. Tá certo? Porque não é só a responsabilidade. Aliás, jamais eu vou deixar de fazer alguma coisa, mesmo que eu não queira. Por quê? Porque a responsabilidade está atrelada a outros valores. Não é justo eu deixar alguém na mão. Não é respeitoso eu deixar alguém na mão. Quer dizer, esses valores me mobilizam. Mas, se eles forem frágeis na minha personalidade, vai falar mais alto aquilo que me cativa mais. E aí o Yves, ele fala que os valores, gente, eles ocupam posições diferentes na personalidade de cada sujeito. Então tem valores que são centrais e, portanto, são fortes o suficiente para mobilizar a ação. E tem valores que são periféricos. Não é que eles não existam na minha personalidade, mas eles são frágeis. Eles não regulam a minha ação porque outros são mais fortes. Todos nós aqui passamos por essa mesma lógica. Todos nós aqui temos valores que são centrais na nossa universidade. Olha, tá vendo como é que isso tudo é central para mim? Olha o que é, olha, né? Então, são centrais na nossa personalidade. E aí, vocês vão falar assim, como é que eu descubro isso? A gente descobre quando a gente se pergunta, o que me gera indignação? O que me causa indignação na vida? O que causar indignação na vida de vocês demonstra o que é central na personalidade de vocês, tá?
Então, é mais ou menos esse caminho que a gente precisa. Agora, Flávia, se para cada pessoa isso é diferente, o que interfere nisso, Flávia? Quais são os processos que acontecem na nossa vida e que nós estamos oferecendo para os nossos filhos e filhas sem saber e que estão interferindo nesse processo de construção dos valores deles, na personalidade deles? Por quê? Porque eles nasceram não como uma tábula rasa, mas os valores são construídos à medida que eles são vivenciados. Isso faz toda a diferença, gente. Não adianta eu falar da honestidade, eu tenho que agir honestamente. Não adianta eu falar do respeito e não ter respeito com as pessoas, por exemplo, que trabalham na minha casa, né? Escola é um lugar que é tão interessante, porque é uma comunidade grande, né? Grande não só do ponto de vista quantitativo de pessoas, mas grande porque tem públicos diferentes numa mesma comunidade, públicos que têm papéis diferentes. E eu escuto muito de pessoas que não são nem professores, nem da equipe gestora, mas que fazem parte da comunidade, que muitas vezes as pessoas passam, famílias, às vezes até professores e professoras, e não cumprimentam. Não falam bom dia, como se eles não existissem. Pessoal da limpeza, eu ouço muito isso, muito, né? E aí a gente fica pensando assim, às vezes a pessoa que passa por você e te invisibiliza é aquela que defende o respeito à dignidade humana. Tão interessante, né? Faz discursos de que o homem merece respeito pelo simples fato de ser humano. Olha, está na ponta da língua. E não falam bom dia para o porteiro. E não falam bom dia para ninguém. Não consegue perceber que a ausência desse bom dia fere essa relação de respeito ao ser humano por ser humano. Sabe? Então, são pessoas que muitas vezes têm o discurso moral na ponta da língua, mas não têm o exercício moral porque não vivem esses valores que estão na ponta da língua. A não vivência dos valores não ensina nenhuma criança e nenhum adolescente a construir esse valor na sua personalidade. Tá? Isso é fato. Então, não adianta a gente só falar. As nossas crianças, os nossos adolescentes, e vocês sabem disso, eles aprendem mais vendo o que nós estamos fazendo do que ouvindo o que nós estamos falando. Eles percebem direitinho as nossas incoerências, eles percebem direitinho quando a gente faz uma coisa e fala uma coisa e faz outra totalmente diferente. Eles conseguem perceber tudo isso. Mas vamos lá, quais são os fatores que interferem exatamente na construção e na localização desse valor? Se ele vai ser central ou se ele vai ser periférico, tá? Então, a primeira questão é o juízo. O que significa isso, Flávia? Significa qual é o conteúdo das críticas e dos elogios que eu faço para as minhas crianças e para os meus adolescentes. Se cada vez que eu critico ou eu elogio meu filho ou minha filha, o conteúdo dessas críticas ou desses elogios está muito mais voltado para as questões concretas, materiais, é muito provável que essas crianças e esses adolescentes construam esses valores mais fortemente na sua personalidade. Então, por exemplo, se eu elogio muito a minha criança ou meu adolescente pela esperteza, porque fura fila, porque vai na festinha e fica com mais de uma menina, né? Ou porque consegue, sei lá, driblar o professor ou a professora que tinha marcado um dia para entregar, mas olha, você acredita que ele foi lá e contou uma história que até a professora ficou com dó e deixou ele entregar amanhã? Né? E às vezes a gente dá risada, fala, nossa, que menino inteligente, esperto. É verdade ou não é, gente? Agora, a esperteza, ela está presente no cenário de ausência de ética do momento atual. Esse mundo é dos espertos, que a gente ouve desde sempre, conseguiu coroar a sociedade pós-moderna de tal forma que hoje a gente está tendo que resgatar algumas questões que antes eram básicas, como o respeito, por exemplo. Como o respeito. Hoje o respeito é relativizado. Eu respeito quem me respeita. Já ouviram isso?
Respeito quem me respeita. Eu trato bem quem me trata bem. Opa! Olha que moral autocentrada. Olha que moral relativizada, né? Essa que coloca numa situação, sabe, de pareio, né? Eu te dou aquilo que você me dá, nada além. Se você gritar comigo, eu vou gritar com você. A gente escuta isso das crianças, né? Quando você vai fazer alguma intervenção, que você fala assim, mas o que aconteceu? Ah, eu gritei, mas por que você gritou? Porque ele gritou comigo. Agora, uma criança ter esse tipo de resposta é absolutamente natural pelo desenvolvimento. Essa criança ainda não tem a reciprocidade moral, porque muitas vezes ela não tem reversibilidade, como sendo uma condição cognitiva para a moral. Nós adultos não. Nós adultos, quando temos esse tipo de resposta, não nos falta reversibilidade. Portanto, é uma resposta que foi escolhida e que demonstra uma autocentração da moral, né? Eu respeito, sou solidário, eu sou generoso com os meus. Quem não é próximo, que se dane, né? Bom, o outro ingrediente, por isso, gente, e aí um destaque para isso, por isso a importância da gente associar a ação moral a uma sensação de bem-estar. O que significa isso? Muito mais do que elogiar e criticar os nossos filhos pela aparência, pela organização, pela nota, pela, sei lá, tudo aquilo que não é moral, tá? Muito mais do que isso, a gente tem que dar ênfase pelas atitudes morais que eles têm espontaneamente e que às vezes a gente corta. Por exemplo, quando eles vão ajudar a gente a arrumar o quarto, só que a arrumação deles fica uma porcaria, na nossa perspectiva. E aí a gente fala, nem precisa ajudar, vai, se for para ajudar desse jeito, não precisa. Né? Porque eu estou preocupado com a qualidade da ajuda, mas eu não estou dando nenhum valor à ajuda espontânea. E aí depois eu quero que ele seja solidário, depois eu quero que ele seja generoso. Se eu não conseguir reconhecer naquela ajuda espontânea algo que pudesse ser a semente de um conteúdo moral. E tem mais um monte de coisa, porque a criança, ela quer, né, mais até do que o adolescente. O adolescente depois vai ficando distante disso. Mas a criança, ela quer ajudar. A criança, ela, quando vê a gente triste, ela quer fazer um carinho, quer saber por quê. E às vezes a gente dá respostas atravessadas para os nossos filhos, né? Vai brincar. Né? Quer dizer, a gente não reconhece valor naquela atitude que tem a semente moral por detrás. Então, vamos olhar para isso. Quais são os conteúdos que estão presentes nas críticas e nos elogios que vocês fazem para os filhos e filhas de vocês? Essa é uma condição. Quanto mais o conteúdo moral estiver presente, tanto nas críticas quanto nos elogios, mais probabilidade desses conteúdos serem construídos na personalidade das crianças. Tá? Segundo fator, importantíssimo, quem são as pessoas que eu admiro? Hoje é difícil, né, gente? Vamos pensar que as pessoas que as crianças e os jovens têm como referência são os youtubers, são os influenciadores. A psicologia social, que não é a linha da psicologia que eu estudo, mas a gente lê todas as questões. E eu estou terminando de ler um livro que é o best-seller do momento, né, que é a geração Geração Ansiosa, do Heidegger. O Heidegger é um psicólogo social. Né? E ele traz no livro, muito interessante, que são duas formas de aprendizagem da criança, né, que costumam ser desenvolvidas, que é o viés da conformidade e o viés de prestígio. E que nós estamos vivendo um momento que as redes sociais cooptaram tanto o viés da conformidade, por quê? Porque existe uma massa que eu nem conheço, que indica o caminho das coisas que eu devo acreditar ou não, não importa se elas são verdadeiras ou não. Todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo está postando isso, né? Todo mundo comenta sobre isso.
Esse é o viés de conformidade. E o viés de prestígio são as aprendizagens que se referem a modelos de autoridade na minha vida. Quando a gente olha para os modelos de autoridade das crianças e dos jovens de hoje, gente, dá desespero. Dá desespero. Quer dizer, o viés de prestígio e de conformidade foram cooptados pelas redes sociais. E nós, que precisamos ser figuras de referência para os nossos filhos e filhas, às vezes ficamos em segundo lugar. Na adolescência, sobretudo. Tá? Quando são pequenos, nem tanto. Mas na adolescência, a figura da família, né? Pai, mãe, tem menos importância em termos de devolutiva, né? Daquilo que pensa, do que um par. Do que outro adolescente ou uma menina, né, que estão na mesma etapa. Então, isso é perigosíssimo, porque eu preciso consolidar muitos valores com as minhas crianças até a adolescência deles. Na adolescência, isso entra em xeque. Se eu não construir, junto com os meus filhos e filhas, valores como honestidade, justiça, respeito, de forma muito sólida, na adolescência eles vão ser checados, porque eles vão ter sempre colegas, né, da mesma idade, que vão convidar para fazer algumas coisas que o padrão de educação que vocês ofereceram não concorda. Mas, se isso foi fragilizado por um desses processos que a gente está vendo aqui, é muito fácil deles seguirem a cabeça dos pares, e não aquilo que a família tentou construir até aquele momento. Está claro isso, gente? Então, gente, Flávia, você está querendo dizer que eu tenho até a adolescência, depois disso não tem conserto? Não é disso que eu estou falando. Mas a adolescência é uma etapa importante porque é consolidação dos valores. É ali que eles vão, ou de fato, validar aquilo que a família construiu com eles até o momento, ou que eles vão adotar valores dos seus pares, dos seus grupos sociais. Está claro? Tem jeito disso, por exemplo, se o adolescente entrar por esse caminho, né, com as experimentações que a adolescência traz, com inclusive coisas que são, às vezes, até ilegais, e tarará, tem jeito dele sair? Claro que tem, claro que tem. Mas eu estou dizendo que a probabilidade, quando existe uma solidez na construção dos valores morais até essa etapa, a probabilidade disso acontecer é menor. Tá? E nós vamos entender por que também. Bom, os fracassos e sucessos, será que quando os meus filhos, né, ou meu filho, se sente exitoso numa situação, são situações de conteúdo material ou são de conteúdo moral? Por exemplo, meu filho acha que ele saiu vitorioso só quando ele tira nota boa ou ganha presente, ou ele acha que ele teve êxito quando ele conseguiu conversar com o colega ao invés de brigar, quando ele conseguiu intervir numa situação que não era dele, mas que ele viu que estava cometendo uma injustiça? Percebe? Que são conteúdos absolutamente diferentes. Então, conteúdos de fracassos e de sucessos e devolutivas que os adultos de referência que somos para as nossas crianças e adolescentes importam. As nossas devolutivas em relação ao êxito e fracasso precisam sempre passar por esse crivo. Será que eu estou apontando êxito e fracasso só por questões materiais? Ou eu também estou apontando êxito e fracasso de situações em que a natureza moral é que está em jogo? Não sei. Estou trazendo provocações para vocês pensarem na qualidade da educação que vocês estão oferecendo. E o último fator que influencia nesse processo de construção dos valores que são centrais ou não, é a autoexpectativa que cada sujeito tem de si. Cada um de nós tem uma autoexpectativa. Às vezes nós temos pessoas que convivem com a gente que têm uma autoexpectativa extremamente baixa, que não confiam em si, que acham que nunca vai dar certo, que nunca vão conseguir o que querem. E isso tem a ver com um rebaixamento de imagem vivido durante muito tempo na vida. Mas não faz nada certo, hein? Pelo amor de Deus. Não, matemática não é o teu forte, né? Nossa, onde é que eu estava com a cabeça de confiar que você ia dar conta de fazer isso? Nossa Senhora, de novo? Errar isso, essa bobeira. Percebem que são falas, gente, que não estão muito longe de falas que às vezes a gente tem. Mas isso tem problema? Tem problema quando é muito recorrente.
Vez ou outra acontecer, claro que não tem problema. Mas quando isso é recorrente, isso vai fazendo com que o filho ou a filha construam uma imagem de si muito distorcida. Então, a probabilidade de ter uma autoexpectativa baixa é muito grande. Por outro lado, se eu também for aquele pai ou mãe que fala assim, nossa, mas é bom, hein? Mas é boa, hein? É a melhor da sala. Não tem para ela. Não tem para ela. Não adianta falar que vai dar medalha para outra, porque eu sei que é melhor. Ela é a melhor. Quer dizer, quando a gente supervaloriza, a autoexpectativa do filho e da filha vai ser tão alta que vai quebrar a cara logo. E quebra a cara aqui na escola, a todo momento. Porque na escola é o encontro da diversidade. E aí, claro, que vão ter pessoas que vão, né, mostrar que eu não sou a melhor do mundo, né? Bom, nesse conflito entre quereres, nós vivemos o tempo todo entre a autoestima e o autorrespeito. O que significa isso, Flávia? Significa que quando os conteúdos que vocês trazem para as intervenções que vocês fazem no dia a dia com os filhos de vocês, são conteúdos de ordem material, concreta, organizacional, nós estamos trabalhando com a autoestima dos nossos filhos e filhas. Ah, mas não é importante eles terem autoestima alta? É importante do ponto de vista emocional, mas não moral. Por quê? Vamos pensar de novo na sociedade. Não falta autoestima alta em muita gente desonesta, concordam? Então, para nós, importa sempre dar devolutivas para os nossos filhos e filhas que incidam mais para o autorrespeito. O que é autorrespeito, Flávia? O autorrespeito, também um termo cunhado pelo Yves, é a autoestima mais refinada. Por quê? Porque a autoestima que tem conteúdo moral. Então significa, eu me senti orgulhosa de mim porque eu falei a verdade. Eu me senti bem porque eu ajudei espontaneamente uma pessoa, porque eu interferi na briga de alguém, porque eu não deixei que a injustiça acontecesse naquele momento que eu fui testemunha. Olha quantas coisas que estão ligadas à moral e que mexem no nosso autorrespeito. Cada um de vocês, gente, sabe aquele dia que a gente consegue não ir para casa sem engolindo um sapo? Porque a gente engole sapo muito na vida, né? Mas quando a gente começa a exercitar a nossa assertividade, né, que é falar com respeito a quem é de direito e defendendo os próprios princípios, quando a gente começa a colocar isso em prática, o nosso autorrespeito, ele aumenta. Porque eu olho no espelho e eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu tenho orgulho de não ter boicotado os meus princípios. Isso é importante. É desse autorrespeito que o ser humano precisa, com urgência. Com urgência. São pessoas se sentindo bem por fazer o bem. E não se sentindo bem porque estão com a roupa da moda, com o brinquedo da moda, com o celular da moda, com a viagem da moda, com tudo da moda. Se a gente pensar no momento histórico que nós estamos vivendo e no sistema que impera, né, sobretudo nos países do Ocidente, é muito difícil você trabalhar com autorrespeito. Porque a lógica do mercado faz com que as nossas crianças e os adolescentes sofram lavagem cerebral todos os dias, a ponto deles acharem que eles só vão ser importantes, valorizados pelos amigos ou felizes se eles tiverem aquelas coisas que eles pedem para vocês, aquelas roupas, ou forem naqueles lugares, ou viverem aquelas situações que o mercado coloca o tempo inteiro como condição de felicidade e de aceitação. Agora não é nem o mercado agora vem via redes sociais, né? Então, quanto mais essas crianças e esses adolescentes vivem essa realidade das redes sociais, mais eles vivem esse processo, né, de ser cooptado por isso. Bom, eu vou pular essa parte dos bilhetes e falar aquilo que eu disse antes para vocês. A moral reside no porquê obedecemos. Então é muito diferente eu dizer que eu respeito qualquer ser humano pela dignidade, das pessoas que falam eu respeito porque me respeita, né? Ou então, pensei que fosse alguém da escola, não sabia
que era alguém da escola, né? Ou então, respeito porque é superior, porque senão vai sobrar para mim, ou enfim. É muito diferente, são muito diferentes essas justificativas e a moral reside exatamente nessas justificativas. Então, gente, a dimensão moral, ela acaba sendo um contínuo na nossa vida. Então, ao nascer até os mais ou menos 2 anos, a nossa condição é de anomia, ausência de regras, anomia. Portanto, não vivemos ainda uma vida moral. A partir de mais ou menos 2 anos, a gente entra na tendência moral chamada heteronomia, que significa o quê? A regra está fora de mim. Então, eu obedeço à autoridade, mas não o princípio da regra. Então, eu não faço aquilo que meu pai ou minha mãe fala, porque senão eu vou ficar de castigo. Mas não porque eu valido o princípio do que ele está falando, percebe? E todo mundo passa por essa tendência e vive essa tendência até o resto da vida. Ah, Flávia, mas a gente aqui, numa condição cognitiva tão avançada, nós também agimos por heteronomia? Muitas vezes. Muitas vezes, quando a gente esconde o celular porque está vindo um guarda, né, de trânsito, né, quando a gente diminui a velocidade porque tem radar, quando nós professores, quando a gente sai da sala dos professores para a sala de aula, a hora que a Gislene fala, pessoal, já deu sinal, né, todo mundo ouviu o sinal, ninguém se mexeu. Né? Sala dos professores, aqui não acontece, lá em Posto Caldas acontece. Né? Acontece isso, sabe? Está todo mundo conversando, dá o sinal, todo mundo sabe que quando der o sinal a gente tem que seguir. Mas às vezes precisa da autoridade chegar, pessoal, vocês ouviram? Já deu o sinal. Nossa, já deu o sinal. Isso é heteronomia. Né? Então, assim, é natural que nós adultos tenhamos na nossa personalidade, no nosso dia a dia, a convivência com essas 2 tendências morais. A heteronomia, que é obedecer às vezes ou não, né, a depender das consequências, e a autonomia, que é o quê? Eu conscientemente, por validar o princípio, eu sigo essa norma. Seja ela do respeito, da justiça, da solidariedade. Porque eu valido esse princípio. Isso é valor para mim. Esse é o processo de construção. Agora, o que tem a ver? Quer dizer, eu já fui dando vários exemplos da educação que vocês oferecem para os filhos, mas é importante a gente conhecer com um pouquinho mais de profundidade sobre isso, porque essa preocupação em como educar os filhos, gente, ela não é recente. Desde a década de 1930, começaram as pesquisas para investigar quais os estilos de educação familiar, estilos parentais, são mais eficientes. Quais são as consequências dos diferentes estilos? Quais são as características desses estilos? Quando eu falo em estilo parental, gente, desculpa, quando eu falo em estilo parental, eu estou falando num conjunto de ações, né, dos pais em relação a lidar com os filhos no dia a dia. Então, esse conjunto de ações, ele acaba construindo um clima emocional, sabe? Então, por exemplo, o nosso tom de voz, as sanções que a gente lança a mão, né? A nossa linguagem não verbal. Todas essas questões compõem um conjunto de ações, que são as manifestações que a gente tem para com os nossos filhos, e que traduzem qual é o estilo parental que está ali em ação. Flávia, é possível que na mesma casa a gente tenha mais de um estilo? Claro! Na maioria das vezes é isso que acontece. E às vezes a gente reforça isso, porque a gente fala assim, a criança ou o adolescente fala assim, mãe, por favor, eu sei que eu não tirei nota boa, mas esse final de semana, mãe, tem aquele negócio assim, assim, assado. Aí a gente fala assim, fala com o teu pai. Ou o contrário. Quando existe essa relação de fala com um e fala com o outro, porque existe, né, um jeito diferente entre um e outro de lidar com as situações, nós estamos falando de estilos parentais diferentes na mesma família. E aí nós estamos falando numa situação que faz com que os nossos filhos e filhas fiquem na heteronomia, porque eles começam a fazer a leitura. Então, assim, a minha mãe é mais brava, eu vou e peço para o meu pai. Certo? O meu pai é mais bravo, eu vou e peço para a minha mãe.
É igual eles fazem com o professor. Tem professor que eles fervem na sala de aula. Tem professor que eles entram mudos. Por quê? Porque eles fazem a leitura, né, de como é que esse professor funciona. Ao invés deles entenderem que o respeito e o silêncio muitas vezes é necessário. Por quê? Porque eu não tenho o direito de atrapalhar o momento de aprendizagem dos outros 30 que estão junto comigo. Quer dizer, eu deveria saber que é esse o princípio que deveria reger a minha atitude. Mas eles acabam agindo de acordo com as consequências. Então, eu sei quando eu posso bagunçar e não vai dar nada, e eu sei quando eu tenho que ficar quieto, porque senão vai sobrar. Em casa é a mesma coisa, tá? Tanto que tem alguns pesquisadores que usam os estilos parentais, as características, para falar sobre os estilos dos docentes. Faz uma analogia, é muito interessante isso. Então, vamos lá. Se é uma coisa que já vem sendo estudada desde 1930, eu vou resumir, claro, no que a gente tem hoje. Hoje nós temos vários instrumentos validados, mas, em geral, nós temos 4 diferentes estilos parentais. E aí nós vamos pensar esse eixo, tá? E vamos imaginar que o eixo vertical, ele vai mensurar uma das características, um dos critérios existentes nesses instrumentos que identificam os estilos, né? Que é a responsividade. O que é responsividade? É a competência paterna e materna, né, parental, de estar presente na vida do filho. Eu não preciso estar grudado com o meu filho e com a minha filha, mas eu sou uma pessoa presente na vida. Eu tenho manifestações de afeto. Então, imaginem que esse eixo vertical vai estar mensurando a responsividade. E o eixo horizontal vai mensurar o nível de controle e de exigência. Tá? Então, foram esses os critérios que os pesquisadores utilizaram. E aí, nós temos origem a 4 estilos. Veja, o primeiro estilo, autoritário, está no quadrante em que há muita exigência e pouca responsividade. Se bobear, muitos de nós aqui somos frutos do estilo autoritário. Daquela coisa do, mãe, mas por que eu não posso? Por que não? Porque eu estou mandando. Mas não interessa. Não importa. Ah, mas todo mundo vai. Não importa. Eu não sou mãe de todo mundo. Né? Não tem umas coisas assim? Né? Ou então, coisas até mais severas, né? De nem deixar a criança ou adolescente fazer parte do mundo adulto e falar assim, quer fazer o favor de sair daqui, que isso aqui é conversa de gente grande? Né? Então, assim, essa educação autoritária, ela tem um nível de exigência muito grande, mas manifestações de afeto muito frágeis. E pode ser que a gente tenha vivido isso em muitos momentos, né? Da nossa infância, da nossa adolescência. E aí, nós temos um outro estilo, que é o oposto desse, e que atualmente é o mais presente na sociedade como um todo, e que veio exatamente da sensação de muitas famílias se sentirem tão injustiçadas pela forma como foram educadas pelos pais, né? Se sentiram tão frustradas de não poder ter tido tudo o que queriam, oportunidades não só materiais, mas também, né, oportunidades várias da vida, que quando casa e tem filho, fala, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu quero ser para o meu filho o que meu pai não foi para mim. Eu quero ser para minha filha o que minha mãe não foi para mim. E aí perde a mão. Perde a mão porque não consegue suprir a responsividade na medida certa. E aí vai para aquele quadrante. Acaba tirando todo o nível de controle de exigência. Por quê? Porque eu tenho que, meu filho e minha filha têm que ser felizes. Então eu não posso falar não. Eu não posso. Como é que eu vou deixar ele sem aquilo que ele está pedindo? Como é que eu vou fazer? Eu já fico tantas horas longe dele. Eu já trabalho o dia inteiro. Vou chegar em casa e ainda vou ficar brigando por causa disso? Compra de uma vez. E aí a gente vai cedendo. E aí a gente vai cedendo. Então, eles não conhecem limite. Isso vai arrebentar aqui na escola. Porque a escola tem que trazer limites necessários e justos para poder lidar com essa diversidade que se encontra no mesmo local. Vocês já pensaram se não houvesse limites? Se não houvesse exigência da escola? Ia ser um salve-se, né, quem puder.
Mas quando acontece da gente reunir no mesmo espaço crianças e adolescentes fruto dessa educação, é ainda mais desafiador para a escola. Porque aí a gente tem uma geração inteira de sujeitos que não sabem lidar com a frustração. E aí entram em depressão. Já já eu vou falar das consequências. Bom, mas nós temos também no quadrante de ausência de responsividade e ausência de controle, né, de exigência, o estilo parental mais grave, negligente. Cadê a professora? Conversávamos agora há pouco, sobre quadros cada vez mais recorrentes que psicólogos apresentam para a escola de síndrome do abandono, de outras síndromes que estão aí na atualidade, mas que revelam o quê? Negligência. A negligência, gente, é a ausência total dos pais, né, das figuras parentais, assumirem o seu papel. São pessoas que acham que suprir as necessidades básicas, né, de alimentação, vestuário, educação, isso basta. O resto não, pelo amor de Deus, não me dá trabalho. E aí as crianças têm agendas repletas, 500 cursos e 500 pessoas terceirizadas para dar conta dessa criança e desse adolescente. Então, eu pago para ter sossego. Existe família assim, sim ou não, Gislene? Infelizmente, né? Os prejuízos são muito ruins, né? E por último, finalmente, o que nós vamos defender, que é o estilo autoritativo. Essa palavra autoritativo é muito difícil de tradução. Então, vocês vão encontrar autores que vão falar estilo elucidativo, estilo democrático ou estilo competente. Mas, quando você vai ver as características, elas querem dizer a mesma coisa, tá? Então, o autoritativo, olha o quadrante, é um equilíbrio entre o controle, a exigência, o limite e a responsividade. Então, quando eu falo não, eu explico o porquê do não. Porque eu quero que meu filho e que minha filha entendam o princípio que sustenta as normas e as regras. Eu quero que aos poucos eles validem esses princípios que são quase que universais para que as relações sejam éticas. Por isso as coisas são explicadas. Existe no estilo autoritativo o mínimo de reciprocidade. O que significa isso? Significa que eu exijo o respeito do meu filho, mas eu também o respeito. Então eu não vou ficar medindo força com ele, para ele desligar a televisão e ir tomar banho, na hora do programa que ele mais gosta, só porque eu cheguei irritado do trabalho. Aí eu fico assim, vai tomar banho? Já vou, mãe, vai tomar banho, eu estou mandando ir agora. Para quê? Ele não pode tomar banho daqui a 10 minutos? Então, esse estilo autoritativo, ele sabe quando ceder, e no que ceder. Ele sabe pelo que lutar. E não ficar com bobagem que varia de acordo com o humor e com o cansaço que a gente chega em casa. Tá? Bom, olhando para as consequências, meus amigos, é que a coisa fica feia. Porque, olha só, as consequências do estilo autoritário, em geral, depois eu vou falar de desempenho, etc. Mas a tendência é maior timidez, uma apreensão maior, conformismo, diminuição dessa autoimagem, dificuldades para emitir opinião ou para falar em público. Claro, eu ouvi tantas vezes, vai que isso aqui é conversa de adulto? Não interessa, não importa. Eu fui silenciado tantas vezes que agora, mesmo em situações que pedem minha opinião, eu prefiro ouvir a opinião dos outros. Numa votação, eu voto com a maioria. Isso é terrível, gente. Isso é terrível, né? Além disso, há uma habilidade social muito fragilizada e a possibilidade de uma rebeldia muito grande, né? Mesmo que essa rebeldia saia por problemas internalizantes. Vocês sabem que quando a gente engole muitas coisas, isso sai de alguma forma. E esses problemas internalizantes são o quê? A depressão, a síndrome do pânico, da ansiedade, cada vez mais presente nas gerações atuais, né? Cada vez mais presente, tá? Bom, e aí a gente tem aquilo que é fato. Quando eu obedeço por medo, eu estou na heteronomia. Então, para os pais autoritários,
Obedecer e pensar são coisas diferentes. Você não precisa pensar, me obedeça. Isso é que importa. Agora, vamos de novo lá no começo. Eu quero que meu filho saiba fazer boas escolhas, escolhas que são boas para ele e para o coletivo. Isso é autonomia. Então, o autoritarismo em excesso não contribui para a autonomia. Mas a permissividade também. Se eu libero geral e não ponho limite, o que eu tenho como resultado e como consequência no comportamento dos meus filhos? Um comportamento extremamente impulsivo e imaturo. A escola vê isso todos os dias. Todos os dias, crianças e adolescentes imaturas emocionalmente, que não conseguem lidar com as frustrações diárias que a vida oferece. A vida não é um parque de diversões. A vida não é um mar de rosas. E quando a gente quer poupar os nossos filhos de toda e qualquer infelicidade momentânea, nós estamos deixando de dar oportunidade para eles construírem ferramentas necessárias, como a resiliência, por exemplo. Os nossos filhos hoje nem conhecem a palavra resiliência, nem sabem. Nunca precisaram se esforçar para se recuperar de um tombo. Tombo não no sentido, no sentido mais figurativo. Tá? Além disso, eles têm dificuldade para assumir responsabilidade. Claro, tem sempre alguém para fazer alguma coisa por eles, desde sempre. Para que eu vou fazer? Né? E aí vai agravando. Por quê? Mesmo com a melhor das boas intenções, de colocar essa criança na redoma e fazê-la mais feliz possível, eu não estou percebendo que eu estou impossibilitando que essa criança confie nela mesma, porque eu faço tudo por ela. Eu a poupo de tudo. Como é que ela vai construir confiança em si? Não vai. Vai ser uma pessoa insegura. Está se tornando cada vez mais insegura. Escasso autocontrole, claro, porque eu tenho que ganhar todas as situações. Pouca autonomia, pouca responsabilidade social. E aí vai ficando cada vez mais grave. Olha, dificuldades de serem gratas. Gratidão passa longe dessa turma. Por quê? Tem tudo tão fácil, o tempo inteiro. Como é que eu vou construir gratidão? Todo mundo aqui que consegue ser grato é porque viveu na sua vida momentos de ter que esperar muito tempo para conseguir alguma coisa. E aí, quando conseguia, um presente que fosse. Quando tinha que esperar, de fato, o aniversário ou o Natal, porque hoje ninguém espera mais. Todo dia é dia de dar presente. Mas quando a gente tinha que ter esse adiamento do desejo, e nem sempre esse desejo era realizado, a gente conseguia construir gratidão, porque quando você ganhava aquilo, meu Deus do céu, que gratidão. As crianças de hoje não conseguem, porque eles têm isso tudo muito fácil. E vocês veem isso quando vocês veem aquilo que vocês compraram com sacrifício jogado no chão. Já quebrado, ou então perdeu. Vocês sentem isso na pele. O que eu costumo falar? Que esse estilo parental, ele oferece para os filhos e filhas um desamparo que é aprendido. Por quê? Porque não há, por parte da família, a conexão entre o esforço da criança ou do adolescente e o resultado. Quando eu não faço a conexão do esforço, e eu só faço por ele, eu tenho uma geração que está desamparada, mas porque aprendeu a ser desamparada. E aí existe uma pesquisa chamada Overparenting, que mostra isso acontecendo no nível das universidades. Então, o que a gente tem? Nós temos a ex-diretora de Stanford, que desenvolveu essa pesquisa. Por quê? Porque ela começou a perceber que cada vez mais, ao invés dela receber os estudantes da universidade para poder discutir questão de nota, de seja lá o que fosse, ela estava recebendo as famílias, os pais. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí vai investigando, como é que se dá a relação dessa família com os filhos. Então, ela cunha essa expressão, que são pais que são super protetores, super diretivos. Então, eles protegem, eles direcionam, eles conduzem a vida dos filhos como se fosse mesmo algo que precisa cuidar, senão vai frágil. Bom,
E o negligente, como eu disse para vocês, que é a ausência de tudo, né, a ausência do papel, as consequências são gravíssimas, né? Sobretudo com doenças mesmo. Então, são filhos, são crianças que desenvolvem com muita facilidade a depressão, autoestima lá embaixo, autorrespeito inexistente, praticamente, né? São extremamente inseguros, vulneráveis ao uso de drogas, óbvio, né? Atos infracionais, comportamento sexual promíscuo, porque não tiveram limite nenhum. Então, a vida social é cooptada sempre para o lado mal. Eu vou experimentar tudo aquilo que é proibido, porque eu não tive esse parâmetro. E muitas vezes eles entram para situações de delitos, né, situações para poder o quê? Tentar chamar atenção, de alguma forma. Só que pai negligente, mãe negligente, não corresponde. Talvez a experiência mais triste que a gente tenha, né, testemunhado, porque em pesquisa os nossos testemunhos não são de observação direta, mas são de relatos, muitas vezes, né? Mas nós tivemos um caso típico de família negligente, porque assim, a família negligente, ela é uma família que, para a escola, ela não quer mostrar que é negligente. Então, ela quer dar uma resposta para a escola. A escola tem que ter muito cuidado quando aciona uma família negligente, porque às vezes a resposta da família negligente é com violência. É com violência, ou de espancar a criança. Esse caso que eu vou contar para vocês foi mais grave que eu já vi na minha vida, que foi uma escola desavisadamente chamar um pai e dizer que a criança dele, de 6, 7 anos, que era para ele conversar, porque a criança estava levando objetos que não lhe pertenciam. Para um pai que recebe esse tipo de coisa, ele fala, meu filho é ladrão, certo? E a vergonha, né, de passar essa humilhação perante a escola, quando essa criança volta para a escola, acreditem se quiser, isso está na tese de uma colega nossa, voltou sem as unhas. Voltou com a mãozinha enfaixada, sem as unhas, né? Então, esse pai tirou para a criança aprender a não pegar o que não lhe pertence. A família negligente tem muito disso, tem muito de reação violenta, né? Porque eu preciso dar uma resposta. Em compensa, altos níveis de agressividade, claro que eles vão muito mal na escola, claro, eles têm dificuldades escolares porque eles têm dificuldades em seguir regras, eles têm dificuldades escolares porque eles não construíram uma relação de autoridade com os pais. Como é que eles vão construir uma relação de autoridade com outras pessoas? Então, essas crianças, fruto da educação negligente, são as que mais precisam da escola. A escola salva essas crianças, né? E a escola sabe disso. E aí, finalmente, as consequências da educação do estilo parental autoritativo. Veja, ajuda o sujeito a ter uma autoimagem positiva, um autocontrole e, sobretudo, a formar as normas, os valores sociais e morais que vão guiá-los para o resto da vida. Por que formar? Porque eles vivenciam isso no dia a dia. Quando há uma interação dialogada, quando os limites são colocados de forma respeitosa e não violenta, né, de forma a explicar o motivo, isso tudo é você dar ferramentas, dar material para a criança ir validando e vendo a importância disso e, consequentemente, construindo esse valor para si. É tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer. É difícil, gente, chegar em casa cansado e ter que, às vezes, ficar meia hora conversando com uma criança de 5 anos e explicando por que ela não pode ficar sem tomar água, ou por que ela não pode, sei lá, comer doce antes. É difícil, não dá vontade de falar, pelo amor de Deus, criatura, desliga um pouco. Dá vontade da gente desligar. E não tem problema, no plano simbólico tudo vale, mas na real... Pensa que esse sacrifício a mais que a gente faz não é sacrifício, é investimento. É investimento. É investimento no ser humano que eu desejo que meu filho se torne. Para isso, ele precisa de mim, que sou uma figura de referência na vida dele, né? Então, isso é algo que a gente não pode perder de vista. E aí, quando a gente olha para os estilos parentais e desempenho escolar, gente, preciso dizer para vocês que nunca foi encontrado nos estilos autoritários e permissivos um desempenho melhor do que quando a gente fala no estilo autoritativo. Então, em geral,
o desempenho escolar de filhos de pais autoritários e filhos permissivos é menor do que o desempenho escolar dos filhos de estilo autoritativo. Isso é muito fácil, quem trabalha na escola e que conhece mais ou menos a relação que as crianças têm com as famílias, consegue enxergar isso com facilidade. Com facilidade. Né? Fala assim, eles têm o suporte para poder ter o desempenho escolar ok. E aí a gente tem outros resultados interessantes. Olha, os filhos de pais autoritativos, eles têm sido associados sempre a aspectos positivos. Quais aspectos? Por exemplo, melhor desempenho nos estudos, eu já falei. Uso de estratégias adaptativas. Gente, se a gente pensar que inteligência é a nossa capacidade de dar respostas eficientes para situações novas, ou seja, é um processo de adaptação, aquelas crianças que são poupadas o tempo todo, jamais vão desenvolver respostas adaptativas. Aquelas crianças que são negligenciadas, também não. Porque eles vão na tentativa e erro e, na maioria das vezes, copiando o que não deve. Quer dizer, a única possibilidade de eu ter esse parâmetro de saber lidar com diversas situações é quando eu vivo essas experiências a partir das minhas figuras de referência, que não vão me tirar do conflito. Os pais autoritativos, eles não tiram a criança do conflito e resolvem pela criança. Eles ajudam, falam, peraí, você acha que dessa forma é a melhor forma? Existe um outro jeito? Você acha que a pessoa vai gostar se você falar desse jeito? Vejam que eu estou só fazendo perguntas, porque essa é a ideia. Para eu construir a autonomia, eu preciso de um processo de reflexão. A reflexão não se dá só por respostas. Eu tenho que provocar reflexão nos meus filhos. Então, esse diálogo é por meio de perguntas. Quando ele fala assim, mas como é que eu faço? Eu devolvo. Como é que você acha que faz? Mas eu estou te perguntando. Sim, eu também estou te perguntando. Qual é o caminho que você acha que é mais viável? Ou, se é muito pequeno, que você acha que você consegue? Ah, eu consigo fazer desse jeito. Mas você acha que desse jeito vai dar certo? Você acha que desse jeito você está respeitando o seu colega? Percebe? E aí a gente vai trazendo as perguntas para eles. Né? Além disso, maior grau de otimismo, claro, porque eles têm autoconfiança, então eles são mais otimistas em relação à vida. Enfim, eles são vistos como socialmente e instrumentalmente mais competentes do que os filhos de pais não autoritativos. Né? Se a gente olhar para outras pesquisas, nós temos os filhos de mães autoritárias, gente, reproduzindo... Filhos de mães autoritárias, nós temos duas situações, né? Ou de muita externalização, de jogar as coisas, quebrar coisa, ou internalização, que é depressão, ansiedade, etc. e tal. Outras pesquisas falam que quando os pais são autoritários, as crianças não têm tanto problema no desempenho, mas têm muito problema no desenvolvimento das suas relações sociais. Ou seja, tem prejuízo. Né? Além do que, a gente também tem pesquisa mostrando que existe a possibilidade desse estilo parental se perpetuar por outras gerações. Então, tem pesquisas que mostram que netos de mães autoritárias reproduzem esse estilo parental por mais 2 gerações. Isso é terrível, né? Terrível, porque o ciclo vai continuando. Filhos de pais permissivos, como eu disse para vocês, são os que têm resultados mais comprometidos, né? Então, o uso de tabaco e álcool, baixa capacidade de autorregulação, baixa habilidade de reação a conflitos. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, os filhos da negligência, com a facilidade de acesso a armas, têm matado por nada. Então, existem pesquisas que são desenvolvidas na Fundação Casa e outras instituições dessa natureza que mostram que a grande maioria dos menores que se encontram nessas situações são frutos da negligência. Muito triste, né? Muito triste, muito triste, muito triste. E aí a gente tem os filhos de pais negligentes, esse eu já falei, e aí a gente tem as características, que é o que eu quero falar agora com vocês,
Tá bom, Flávia, dá dicas pra gente, porque senão a gente vai sair daqui pensando em todas as coisas que a gente faz no dia a dia, mas sem ter mais ou menos uma ideia do que fazer. Então eu vou dar algumas características do que a gente deve fazer para oferecer, de fato, uma educação para a autonomia. Você sabe o que eu fiz? Eu não liguei o meu alarme. Então eu já não liguei. Eu pus e não pus play, entendeu? Agora eu falei, gente, parece que não apita o negócio, mas estou acabando, tá? Não fui de propósito. Eu olhei e falei, gente, parece que eu estou falando mais tempo que eu combinei com ela, esqueci de pôr o play no meu time, é um horror. Mas nós estamos acabando mesmo. Então, dicas. O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, entender que nós somos educadores e não coleguinhas. Nós somos pais e não coleguinhas. Porque estamos vivendo um momento em que há uma confusão por parte de pai e mãe, achando que são colegas. Então, o fato da gente estar estendendo a juventude e termos uma qualidade de vida que nos permite ter mais longevidade, não significa que a gente tem que ser adolescente como o nosso adolescente. A autoridade precisa existir na nossa relação. Outra coisa que é importante é pensar pelo que vale a pena brigar. É pelo horário de escovar o dente? Quer dizer, ou o fato de não vai dormir sem escovar o dente. Tá bom, pronto. Deixa ele escolher o horário. Não precisa ser agora porque eu quero. Agora, se ele começar a falar palavrão, bater porta, ou chegar com um objeto que não lhe pertence em casa, esses são conteúdos que eu preciso defender. Esses são conteúdos que me mostram que eu preciso parar tudo e falar, peraí, existe outro jeito de mostrar a tua raiva? Ou é só batendo a porta? Ou é só chutando a cadeira? Existe outro jeito de você falar com o seu irmão que quebrou o seu carrinho? Ou é só com violência, com tapa? Quer dizer, tem que parar tudo. Eu tenho que escolher pelo que eu posso brigar e quando eu posso ser flexível. Reconhecer sentimento. Gente, quem é da área da psicologia sabe. Hoje, a gente reconhecer o sentimento das crianças é inevitável para garantir a saúde mental. Não é à toa que é uma febre na educação para se trabalhar com a questão das emoções. É porque as emoções que foram engolidas e que foram sufocadas durante muitas gerações, explodiram. Então, quando a gente tem um período pandêmico, que comprometeu ainda mais a saúde mental, que a gente ainda está sofrendo os reflexos disso, nós temos ainda mais que ter compromisso com isso. O que significa reconhecer o sentimento de uma criança? É reconhecer o sentimento, é reconhecer, eu estou vendo que você está com raiva, mas não se bate. Eu estou vendo que você está triste, mas nesse momento eu não tenho dinheiro para comprar. Percebe? Eu valido a tristeza, porque ela é fato. Eu valido a raiva, porque ela existe, e não tem problema ela existir. O que eu vou limitar são as ações. É o que eles fazem com a raiva, o que eles fazem com a tristeza. É isso que a gente tem que limitar, e não o sentimento. Eu preciso também entender que nós, educadores e pais, somos responsáveis pela educação e não pela felicidade, gente. Essa ideia da gente achar que a gente tem que dar 24 horas por dia, 365 dias por ano, a felicidade para os nossos filhos, nós vamos ficar muito frustrados, porque isso não vai acontecer. Eles vão ser eternamente insatisfeitos, porque eles não conseguem mais se contentar com pouco. A ideia é prepará-los e não achar que a gente tem que colocá-los o tempo todo em estado de êxtase com a vida. Porque senão, sabe o que acontece? A gente começa a receber na escola pais e mães que estão preocupados com o que a escola vai oferecer para deixar meu filho feliz. Só que tem horas que a escola é chata, e ela tem que ser, porque a vida tem horas que também é chata. Tem horas que eles vão fazer o que eles não querem, e que eles vão ser obrigados a fazer. Tem horas que eles não vão gostar muito da proposta que o professor ou a professora der. E não importa, é necessário isso. Então, é importante isso. É importante também, meus amigos e amigas, a gente entender que a tristeza muitas vezes é necessária. Eu preciso deixar o meu filho e minha filha chorar sozinho no quarto. Isso não tem problema nenhum. Eu não tenho que invadir a privacidade o tempo todo e falar, mas o que você tem? Mas o que você tem? Mas o que você tem? Adolescente tem horror disso. Horror disso. Quando a gente invade a privacidade. É mais fácil a gente chegar e falar assim,
você sabe que se você precisar de mim, eu estou aqui. Eu tenho muito orgulho de ter um filho de 32, 33 anos, que deu certo isso, sabe, gente? Eu posso dar meu testemunho, que deu certo isso. A todo instante da vida dele, que ele precisa de uma palavra, ele recorre, porque ele teve esse canal muito bem preparado. Muito bem preparado. E tem dias que eu tenho vontade de perguntar, mas aí eu só mando uma mensagem. Se você precisar, eu estou por aqui. Quando eu sei que tem alguma coisa desafiadora na vida dele, etc. E tal. Dá vontade de falar como é que foi, me conta, dá vontade da gente invadir, né? Mas recuar é sempre bom. Estimular a resolver os problemas, não tirá-los dos conflitos, eu já falei isso para vocês. Incentivar eles a falarem e não falar por eles. Deixe eles colocarem a situação até o final. Deixe eles trazerem para a escola alguma frustração porque entraram no grupo que não queria, porque estão na sala de quem não gosta. Deixa eles falarem com a professora, com a diretora, e a professora e a diretora explicar o motivo pelo qual a coisa está desse jeito e não de outro. Vamos largar a mão dessa história de achar que a gente pode atuar em decisões que são da esfera da escola. Nós temos que atuar nas decisões que são da esfera da família, de âmbito privado. Aquelas decisões que organizam o coletivo são da escola. As que vocês podem participar, vocês são convidados para isso. Isso é fundamental que a gente saiba, né? E aí é importante também a gente valorizar o filho e a filha pela pessoa que eles são. Isso é fundamental. Para cada vez eles terem mais confiança neles mesmos, né? O nosso exemplo, gente, precisa ser o viés de prestígio. O nosso exemplo precisa ser forte, para que eles queiram espelhar, para que eles queiram ser exatamente como a gente é, não assim no detalhe, mas que a gente seja figura de inspiração. Sabe? Para que eles tenham em nós uma referência, né, de força, de respeito, de justiça e de inspiração para a vida deles mesmo. E aí, finalizando mesmo, qual que é o papel da família? A família, ela trabalha com a socialização que a gente chama socialização primária. Ou seja, todas as vivências que dizem respeito àquele espaço privado. Então, é na família que a gente vai trabalhar com aquilo que é da religião da família, a música que a família gosta, os passeios que a família gosta, tudo aquilo que é da família. Na família, as relações são assimétricas, né? Então, existe uma hierarquia entre o irmão mais velho, por exemplo, e o irmão mais novo. Mas mesmo que sejam irmãos gêmeos, eles vivem uma relação de estabilidade. Então, por mais que eles briguem, eles vão continuar sendo irmãos. Por mais que a criança fale assim para a gente, você não vai ser mais minha mãe. Porque quando eles ficam bravos, eles falam, né, você não é minha mãe, né, os petitinhos. Mas a gente vai continuar sendo mãe. A gente vai continuar sendo pai. Porque esses papéis, eles se conservam, apesar dos pesares. Mas na escola isso não acontece. Na escola, a escola trabalha com a socialização secundária. Isso significa que a escola promove o envolvimento para tudo aquilo que é do âmbito do público. Então, é na escola que a gente vai ensinar os valores culturais, vai ensinar a democracia, vai ajudá-los a ter relações entre pares. Hoje a gente tem cada vez mais famílias que têm só um filho. Então, a primeira convivência entre pares que essas crianças, filhos únicos, têm é na escola. E é uma dificuldade eles saberem que na escola eles têm que repartir o material, que eles têm que compartilhar o material, que eles têm que esperar a vez deles, né? A escola existe para isso, para eles viverem situações que dizem respeito ao espaço do que é público. Na escola eles percebem a necessidade de regras e eles precisam se comprometer com o bem comum. Então, não dá para eu chegar para a escola e falar assim, muda meu filho de sala porque ele não gosta de tal fulano. Muda a semana de prova porque a gente tem um casamento em Poços de Caldas. Tira aquela professora porque ela fez a minha filha chorar.
E muitas outras coisas que eu não venho agora, e que às vezes a gente, no desespero de querer proteger, a gente passa essa vergonha. Porque é passar vergonha, viu, amigos? É passar vergonha chegar na escola com esse tipo de pedido. Porque a escola sabe disso tudo que eu estou falando. E aí a escola fala, ai, coitado dessa criança. Porque é isso que a gente fala, coitado dessa criança, quando tem família desse tipo. Porque a gente tem dó da criança. A criança está sendo vítima de uma educação permissiva. Não tem outro jeito de falar. Está sendo vítima por quê? Porque essa família não está instrumentalizando o filho para a vida real. Ela está achando que está fazendo o melhor, na melhor das boas intenções. Mas educação não se dá só por boas intenções. A gente precisa ter conhecimento. Né? Outro dia eu estava dando a palestra numa outra escola daqui de São Paulo, e aí uma mãe, no final, ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ela levantou a mão e falou assim, puxa vida, né? A gente estuda para tudo, até para dirigir um carro. Mas a gente nunca estudou como educar os filhos. E aí eu fiquei parando, pensei, falei, nossa, é verdade. Né? E aí acaba a escola tendo que fazer essa conexão. Então vamos trazer as famílias, e olha que a gente podia estar com esse teatro lotado, né? Espero que muitas famílias possam assistir, ainda que remotamente, essa fala. Por quê? Porque eu não estou trazendo para vocês nada além do conhecimento científico que nós temos até o momento sobre como educar os nossos filhos para que eles sejam sujeitos com comportamentos morais, que é o nosso desejo. E precisa ser o nosso compromisso social. Devolver para a sociedade seres humanos melhores do que muitos que estão aí. Obrigada, gente. Obrigada.